Olá, eu sou a doutora Débora Galiato, oncologista clínica da BP, e hoje eu vou fazer uma revisão dos principais avanços no tratamento de câncer de mama que ocorreram no ano de 2019. Então chegamos ao final de 2019 com as pacientes com câncer de mama experimentando alguns avanços muito importantes no tratamento dessa doença. Um dos principais destaques e um dos primeiros destaques foi a aprovação de imunoterapia em pacientes com câncer de mama triplo negativo avançado. Nós sabemos que esse grupo de mulheres é um grupo que carecia, na grande maioria das vezes, tratamentos-alvos, em que quimioterapia era a única arma contra essa doença, com exceção de pacientes portadoras de mutação germinativa em BRCA1 e 2, e que experimentavam os piores desfechos de sobrevida comparados aos demais subgrupos de pacientes com câncer de mama. E esse ano, baseado no estudo Impassion 130, que é um estudo de fase 3, randomizado, multicêntrico, que recrutou mulheres com carcinoma de mama avançado, triplo negativo em primeira linha, ou com mais de 12 meses até, desde a tratamento em origem de doença localizada ou localmente avançada. Essas pacientes foram randomizadas para nab-paclitaxel com placebo ou para nab-paclitaxel com atezolizumab. Esse estudo mostrou na população PDL1 positivo, lembrar por anticorpo SP142, Ventana, no infiltrado imune peritumoral acima ou igual a 1%, um ganho importante em sobrevida livre de progressão, em taxa de resposta e o mais importante, em sobrevida global associado ao uso de atezolizumab. É importante ressaltar que esse estudo ele foi atualizado na ASCO em 2019, esse ano, e se manteve o ganho de sobrevida global. Agora a gente vê que o grupo experimental experimentou um ganho de uma sobrevida global mediana de 25 meses, comparado com 18 meses para os pacientes que receberam apenas quimioterapia. Baseado nesses dados, a imunoterapia é aprovada pela Anvisa no nosso país e pelo FDA nos Estados Unidos para tratamento de pacientes com carcinoma de mama triplo negativo avançado, que expressam PDL1 com anticorpo SP142 acima ou igual a 1%. Muitas questões ainda pairam nesse cenário. Será que eu posso também incluir pacientes com uma recidiva mais curta, desde do tratamento da doença localizada? Será que eu preciso de nab-paclitaxel? Eu posso combinar outras quimioterapias, como paclitaxel, que é mais usado na nossa prática clínica, carboplatina com gencitabina? Será que eu devo fazer uma indução antes de começar o tratamento? Será que eu posso incluir mulheres que não expressam PDL1 na imunistoquímica para também receberem imunoterapia? Todas essas são questões que ainda se avalia e estão em andamento muitos estudos, é um campo muito fértil de pesquisa e de novos dados com certeza virão em 2020 para expandir ainda mais a inclusão de outras mulheres que possam se beneficiar de imunoterapia. O outro grande marco do tratamento de mulheres com câncer de mama em 2019 foi a consolidação dos inibidores de ciclina no tratamento de mulheres com carcinoma de mama avançado, receptor hormonal positivo HER2 negativo. De forma clara, agora nós podemos afirmar que os inibidores de ciclina acarretam um ganho importante em sobrevida global quando acrescentados à terapia endócrina em mulheres com carcinoma de mama avançado. Então nós tivemos desde a ASCO de 2019, em que o MONALISA-7, que é o estudo que avalia ribociclib em combinação à terapia endócrina em mulheres na pré-menopausa, até apresentações da ESMO com o estudo MONARCH-2, que avalia a abemaciclib em mulheres pós-progressão à terapia inicial, combinado com fulvestrant ou placebo, e o MONALISA-3, que inclui um grupo misto de mulheres, tanto em primeira quanto segunda linha, avaliando o ribociclib, também em combinação com fulvestranto. Esses três estudos, MONALISA-3, MONALISA-7 e MONARCH-2, de forma muito clara mostraram que, independente de pré ou pós-menopausa, independente de primeira ou segunda linha, independente de sítio de doença, independente de resistência primária ou secundária, as mulheres experimentaram um ganho significativo em sobrevida global com acréscimo de inibidor de ciclina à terapia endócrina. Esse ganho, essa redução de risco de morte relativa foi bastante semelhante entre os estudos, em torno de 30%, e de forma clara consolidou essa opção como uma opção que acarreta o desfecho mais valorizado em oncologia clínica. Então as pacientes vivem mais se usam essa droga. É importante que essas pacientes recebam essa droga, portanto, seja em primeira linha, preferencialmente, seja em linhas subsequentes. Importante ressaltar também
que qualidade de vida, toxicidade desses tratamentos é bastante manejável. Então nós temos hoje pacientes que vivem no dia a dia suas vidas plenamente, com vida social, com trabalho, cuidando de sua família muito bem, tomando essas medicações por anos e agora com ganho em sobrevida global. Acho que esse foi um dos destaques mais importantes em câncer de mama avançado. E outro destaque que eu também quero mencionar aqui nesse vídeo é o alpelisib, que foi a primeira droga-alvo realmente aprovada em câncer de mama. É uma droga aprovada mediante uma alteração em alvo molecular. Essa droga é aprovada se for achado mutação em PI3K, que é uma mutação somática extremamente prevalente em câncer de mama. Ela ocorre em torno de 40% dos tumores receptor hormonal negativo, positivo, HER2 negativo. Essa mutação ela é precoce, ocorre muito precocemente no desenvolvimento da doença, portanto, eu como oncologista posso avaliar essa mutação em tecido primário de arquivo de mama e também posso avaliar em ctDNA mediante progressão de doença. Uma dica que eu quero deixar é que se eu for avaliar em DNA circulante, eu tenho que avaliar quando a doença estiver progredindo e se negativo esse DNA, o ideal é eu ter amostra de tecido para realmente excluir que esse paciente não tem essa mutação e não vai se beneficiar do uso do alpelisib. Portanto, o alpelisib foi aprovado baseado no estudo SOLAR-1, que é um estudo de fase 3 randomizado que recrutou mulheres com câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo, já refratárias a uma primeira linha de tratamento a uso de fulvestranto ou fulvestranto com alpelisib. Importante ressaltar que esse estudo ele recrutou pacientes independentemente da mutação, do status de mutação em PI3K, mas na verdade só houve ganho, só houve um benefício real do acréscimo do inibidor de PI3K alpelisib na população com mutação em PI3K, mostrando de forma clara que essa população se beneficiou bastante, um ganho grande em sobrevida livre de progressão, um aumento de taxa de resposta com o acréscimo de alpelisib ao fulvestranto e mostrando de forma clara que aqui essa droga-alvo ela precisa ter o alvo molecular para que ela seja ativa, e essa foi a era em que o câncer de mama também entrou na era molecular, em que eu preciso ter o teste molecular para realmente saber se o meu paciente vai ou não se beneficiar do tratamento com essa droga. Então, esse foi um resumo dos principais avanços em câncer de mama no ano de 2019. Foi um ano em que nós, como oncologistas que fazemos essa especialidade, experimentamos com muita alegria e felicidade a aprovação de imunoterapia para tumores triplo negativos. Tivemos a consolidação de forma clara dos inibidores de ciclina com ganho em desfecho nobre na oncologia de sobrevida global e o uso do alpelisib e a aprovação dessa droga em pacientes com mutação somática em PI3K. Acho que resumindo, esses foram os principais avanços e isso acaba se tendo as mulheres com câncer de mama acabam tendo desfechos cada vez mais favoráveis. A gente posterga cada vez mais necessidade de quimioterapia, preserva a qualidade de vida e de forma clara quem tem a ganhar são as pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama. Muito obrigada pela atenção.